Olá, meus curiosos! Sejam bem-vindos ao meu novo canal Biblioteca Sombria. Aqui irei contar algumas histórias de terror, então já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E claro, já compartilha com aquele amigo que adora um conto de terror. E o conto de hoje se chama Cheiro Ruim. Vitorianos. Devido à facilidade com que poderia ser comprado, na verdade, o arsênico quase sempre era prescrito como remédio ou encontrado em vários produtos domésticos, podendo estar em papéis de parede, em adesivos para moscas, na preservação de roupas, produtos para a pele e até mesmo em preparo para doces. Se ingerido, o arsênico gera um efeito poderoso e rápido no estômago e nos intestinos. Talvez em meia hora a vítima sentiria náuseas profundas e dores abdominais. É visível o vômito, como a diarreia também. Por esse motivo, a cólera e a colite infecciosa costumam ser diagnosticadas iniciais, equivocando em muitos casos de homicídio por arsênico. Vitorianos. Devido à facilidade com que poderia ser comprado, na verdade, o arsênico quase sempre era prescrito como remédio ou encontrado em vários produtos domésticos, podendo estar em papéis de parede, em adesivo para moscas, na preservação de roupas, produtos para a pele e até mesmo em preparos de doces. Se ingerido, o arsênico gera um efeito poderoso e rápido no estômago e nos intestinos. Talvez até mesmo em meia hora a vítima sentiria já náuseas profundas e dores abdominais. É visível o vômito, como a diarreia também. Por esse motivo, a cólera e a colite infecciosa costumavam ser diagnosticadas inicialmente, equivocados em muitos casos de homicídio por arsênico. Bom, já que já explicamos como o veneno funciona, vamos ao conto. Um estudante de medicina veterinária da Comuna de Paris, Eugênio Marie Chantrelle, emergiu da respeitosa sociedade de Edimburgo em 1866, fornecendo de início aulas de línguas para debutantes. Conhecido por ser bonito e culto, seu comportamento na verdade deixava muito a desejar. Em sua vida reclusa, ele era pervertido, alcoólatra, abusivo e imoral. Então, gente, foge que é cilada. No início de 1868, ele planejou engravidar uma de suas alunas, Elizabeth Cullen, de apenas 16 anos. Ela ficou apaixonada pela imagem de seu professor, porém ele ficou muito arrependido, percebendo que teria que suportar um casamento. Mas em agosto de 1868, eles se casaram. A união produziu 4 filhos, um casamento melancólico desde o início. Entre outras formas de maus tratos, Chantrelle quase sempre dizia a Elizabeth que se tivesse como fazer, ele envenenaria de uma maneira indetectável. Elizabeth procurou por proteção da polícia, fez perguntas sobre a possibilidade de um divórcio. Porém, como não via nenhuma solução possível, apenas expressava suas preocupações à mãe, que tentava tranquilizá-la, mesmo quando Elizabeth sabia que o fim já estava se aproximando. Em outubro de 1877, Chantrelle, agora com enormes dívidas por conta dos problemas com álcool e sexo, fez um seguro contra a morte acidental de Elizabeth. Caso qualquer coisa acontecesse com ela, ele receberia 1.000 libras. Em 27 de dezembro, Elizabeth, em profunda tristeza, disse à mãe: "Minha vida vai acabar logo depois desse seguro." Na verdade, ela teria menos de uma semana. Elizabeth passou o primeiro dia de 1878 em pleno desconforto, com vômitos, então foi para o seu quarto, que não dividia mais com seu esposo. E na manhã seguinte, a criada Mary ouviu alguns gemidos de sua senhora, enchendo a casa. Preocupada, ela foi ver. Quando chegou ao quarto de Elizabeth, ela estava jogada na beira da cama e seu vômito grudava nos cabelos, na camisola e nos lençóis. A criada foi buscar o Sr. Chantrelle, que o mandou verificar as crianças, dizendo que tinha ouvido o bebê chorar. Mas quando ela voltou, viu que ele se afastou do cano de gás perto das janelas de Elizabeth, e quando começou a sentir o cheiro, ela o desligou, o fornecedor da fonte.
Sem pressa, Chantrelle conseguiu agendar uma consulta médica, mas Elizabeth morreu na tarde de 2 de janeiro de 1878. Chantrelle parecia ansioso para atribuir a morte de Elizabeth a uma chance de vazamento de gás. Não havia gás na sala quando Mary entrou pela primeira vez, e o cano de gás vazou apenas depois que o patrão foi deixado sozinho com a esposa. Os engenheiros descobriram que a ruptura do tubo não foi devida a um acidente ou um desgaste natural. Mesmo que os intestinos de Elizabeth não revelassem o veneno, as manchas em sua roupa sim. Em sua roupa haviam vestígios de ópio. E Chantrelle havia comprado a substância de um químico local no dia 25 de novembro de 1877. Estando a casa, a polícia encontrou um armário de remédios contendo uma variedade de substâncias tóxicas, mas o ópio que Chantrelle havia adquirido há semanas antes não estava lá. Dadas as evidências contra ele, Chantrelle foi condenado pelo assassinato de Elizabeth, que ele se recusou a admitir a responsabilidade, persistindo na história de desculpas relacionadas ao gás. Chantrelle então foi enforcado em 31 de maio de 1878. Em 1908, um espião policial não identificado alegou ter conhecido Chantrelle em 1876. Chantrelle, percebendo que o espião precisava de ajuda para obter a propriedade de um tio idoso que se recusava a morrer, traçou um plano de assassinato envolvendo o uso de ópio e gás de carvão. Como pagamento, ele propôs ficar com uma das partes da herança. O espião então recusou a oferta e, comparecendo ao tão divulgado julgamento de Chantrelle em maio de 1878, percebeu que ele havia cometido o assassinato da esposa da mesma forma que o havia oferecido a seu tio. Esse fato foi contado pelo homem anos depois. Portanto, não sabemos se é verdade, porém já indicavam a crueldade da alma de Chantrelle. Segundo conto, chamado O Crime da Uva. George Henry Lanson era médico de profissão e com isso descobriu que era capaz de obter facilmente diversos venenos. Esse acesso a substâncias tóxicas cabia muito bem com os planos que ele havia feito para sustentar sua conta bancária falida. Wimbledon Percy John, o cunhado de Lanson, em uma cadeira de rodas, estava ansioso por seu aniversário de 20 anos. Ele era um jovem alegre que estudava em um regime interno. Lanson sempre foi muito atencioso com o cunhado, tanto pessoal quanto na medicina. De família rica, Percy receberia uma parte de sua herança ao completar 21 anos, cerca de 3.000 libras. Todos os irmãos de Percy aguardavam ansiosamente por receber o seu presente, apesar de alguns deles terem ido de arrasta para cima, misteriosamente, antes de chegar a essa idade. O peculiar é que, com a morte dos irmãos mais novos, o valor que seria destinado a eles era dividido em suas irmãs casadas. Isso incluía a esposa de Lanson. Em 1879, o irmão de Kate e esposa de Lanson, chamado Herbert John, foi de arrasta para cima. E com isso, Kate herdou quase 750 libras nessa ocasião. E o marido logo, por algum acordo que tinham, conseguiu pegar esse dinheiro para ele. Com a facilidade que ele conseguiu arrecadar essas 750 libras, Lanson resolveu encontrar uma maneira de garantir que Percy partisse dessa do mundo para melhor. E para ele receber o dinheiro, né? Ao visitar a escola onde o cunhado estudava, levou como presente para ele alguns mimos de gelatina, açúcar e um bolo. Tudo em porções individuais, garantido que somente Percy o consumiria. Após 4 horas de ter experimentado os mimos de seu cunhado, o pobre Percy, com dores terríveis no estômago, acabou indo para o céu. Após isso, o corpo foi levado e submetido a perícias e autópsias, porém nada foi descoberto. Os médicos, sem entender o que tinha acontecido, resolveram fazer alguns testes químicos e encontraram aconitina, um alcaloide vegetal em seu estômago. A substância é raramente usada em envenenamentos. Então foram realizados alguns testes com o material encontrado no corpo de Percy, inclusive injetando em alguns camundongos. Logo, o que causou a sua morte foi o que ele ingeriu, né? Já tava óbvio isso, gente.
Como a última coisa que Percy havia comido foram os pequenos doces que seu cunhado lhe deu de presente, Lanson virou o principal suspeito. Lanson, então, indo 8 de dezembro, muito triste, com todo o luto, chegou a Scotland Yard, tentando de todas as formas negar a sua participação do crime. Contudo, nada disso foi suficiente. Ele foi preso e enviado ao julgamento. Depois de muitas discussões sobre os fatos médicos, ele foi considerado culpado e executado no dia 28 de abril de 1882. Um dos advogados que defendeu Lanson na situação descreveu que a esposa sempre lhe foi muito fiel e carinhosa. Durante todo o julgamento, ela pegava a mão do prisioneiro e o beijava com muito carinho, mesmo após todo o desfecho e sentença de culpa de seu marido. Ela continuava tratando-o com amor e carinho. Com isso, o advogado chegou à conclusão de que Kate sabia o tempo todo dos planos de seu marido. Meu Deus! Ela sabia que ele ia matar o irmão dela. Ela sabia que ele era o culpado e que tinha matado o irmão. Kate estava totalmente ciente dos planos de seu marido de pegar a herança destinada dos seus irmãos mais novos e agregar a seu patrimônio. Então, ela também queria, ficar com o dinheiro todo para ela. Terceiro conto, chamado O Outro Veneno. Thomas era um hidroterapeuta, um ramo muito difícil e rigoroso da medicina. E desde 1828 ele era casado com Mary Durham. Ela era entre 13 a 26 anos mais velha do que ele. Nunca saberemos com precisão a idade dela. Em 1858, a sombra do escândalo pairava em torno deles. Certa vez, dizem que envenenaram um homem e tentaram induzir a sua esposa a fazer um testamento em favor deles, com o objetivo de envenená-la mais tarde. Talvez isso fosse apenas fofoca, porém, Isabella Barkes, de 42 anos, uma solteirona razoavelmente rica, apareceu para finalmente mostrar o caráter de Thomas. Thomas namorou Isabella sem tentar esconder isso de sua esposa, e ainda fugiu e se casou com ela, cometendo um ato de bigamia. Em março de 1859, Isabella começou a sofrer uma forte diarreia e enjoos. Thomas chamou a polícia, que começaram a suspeitar de uma ação criminosa. Como resultado de suspeitas contra ele, Thomas acabou sendo preso, sob acusações de tentativa de envenenamento, e a morte de sua esposa Isabella. A morte de Isabella apenas converteu a acusação em assassinato. Isabella passou por uma autópsia e os médicos descobriram que ela estava grávida de poucos meses. Meu Deus, gente, ela estava grávida. Em seus órgãos havia vários vestígios de veneno. Em suas fezes foi detectado arsênico e em alguns órgãos antimônio. Ele usou mais de um veneno para matar ela. Ao examinar os frascos que estavam no consultório de Thomas, foi percebido que em um frasco que estava escrito clorato de potássio havia arsênico. O julgamento começou em julho e retornou em agosto, já que o primeiro precisou ser abandonado quando um dos jurados adoeceu. Isso pareceu estar a favor do réu. Outro ponto positivo para o réu foi que a leitura de arsênico deu um falso positivo, causado por uma impureza no aparelho do teste. O outro veneno encontrado em Isabella foi o antimônio, que faz muito mal ao fígado. Porém, o fígado de Isabella não continha antimônio. Com tudo isso, a defesa rebatia que Thomas não era culpado. Os promotores, então, simplesmente disseram que Isabella havia sido morta por um outro veneno. O júri, então, para uma surpresa de todos, acabou acatando acusações e o veredito foi culpado. Thomas foi condenado à morte. Mesmo tendo sido condenado, o julgamento de Thomas causou uma dúvida na população. Várias pessoas falavam que Isabella sempre teve problemas com vômitos, e como estava grávida, talvez a sua morte tenha sido por isso. Mas não tinha provas de que foram encontrados arsênicos no corpo da vítima, nem muito menos de que o antimônio que continha no corpo de Isabella não teria sido dado para ela pelos médicos que a atenderam quando Thomas disse que a mesma estava passando mal, já que isso era muito comum naquela época e a dose era suficiente para sua morte. Com todas essas dúvidas levantadas, o ministro do Interior acabou retirando as acusações sobre Thomas. Ele preferiu acusá-lo somente de bigamia. Vocês estão jurando, né? Porém,
Thomas tentou alegar que o casamento dele com Mary Durham já tinha sido anulado, porque na época do casamento deles, ela também já era casada. Portanto, a sua união com Isabela seria a sua união correta perante a lei. Ele acabou falhando em sua defesa e foi preso por 1 ano, com o encargo de realizar trabalhos forçados. No fim, ele riu por último. Ao sair da cadeia, abriu um processo pelos bens de Isabela e, para o desgosto das autoridades, ganhou. Ele se casou mais uma vez em 1873 e, ao morrer, deixou para a viúva Anne menos de 100 libras, mostrando que conseguiu aproveitar muito bem a riqueza obtida após a morte de Isabela. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like e comentar aqui embaixo. Compartilhe também com seus amigos, aquele amigo que gosta de ouvir algumas histórias de terror. E fico muito feliz de vocês estarem aqui, tá bom? Logo mais teremos mais vídeos de terror, então sempre fique acompanhando o canal. Então é isso, meus curiosos. Um beijo e até o próximo conto.